Vai começar a gravar. Pronto, tá começando a gravar agora, tá? Mas eu faço um resuminho do que eu já disse, tá? Eu coloco lá no ambiente de discussão um resumo do que nós tratamos na live antes de eu começar a gravar, porque realmente eu esqueci de gravar no início. Pois sim, eu estava falando da história da acumulação da insalubridade com a periculosidade. Agora, o que é que pode, que é permitido pela jurisprudência do TST já de forma unânime? É possível acumular insalubridade ou periculosidade com adicional noturno, certo? Não tem problema. Então, segurança noturno, que faz segurança de condomínio, né? Ele pode acumular o adicional de periculosidade, porque ele está ali sujeito a roubo, faz segurança de pessoas, segurança patrimonial do condomínio, e ele trabalha de madrugada, então ele vai ter o direito de acumular o adicional noturno com o adicional de periculosidade. Da mesma forma, quem trabalha no laboratório sujeito a agentes nocividade, e se trabalhar no período noturno, né, de madrugada, por exemplo, vai ter o direito de acumular também, tá certo? Então, de acordo com o TST, adicional noturno pode acumular? Pode, tanto com insalubridade como com periculosidade. O que é que não pode acumular, de acordo com a maioria do TST? Insalubridade com periculosidade, tá certo? O que é que também não pode acumular? Duas insalubridades ou duas periculosidades. Imagine que o empregado ele tá sujeito a dois agentes nocivos. Que é de substâncias tóxicas, por exemplo, ele tá sujeito a dois agentes nocivos. Um em nível grave, de 40%, e um em nível leve, de 10%. Ele vai poder acumular o de 40 com o de 10? Não, ele vai precisar escolher, né, o mais benéfico, que no caso aí é o de 40%, tá? Alguém tinha perguntado alguma coisa. O empregado sofre a ação de dois agentes no caso do trabalho, o perigo pelo risco de incêndio e explosão. A insalubridade está na NR15 já falando do frentista, né? Incêndio, explosão, insalubridade está na NR15 pela ação do benzeno nos vapores da gasolina. Perfeitamente. Então, é um exemplo de um caso de um empregado que tanto deveria receber periculosidade quanto insalubridade, mas aí fica nessa divergência doutrinária, né? Fica nessa divergência dentro do TST e aí fica nisso. O TST, a maioria, né, entende que não é o caso de acumular, embora, para quem estuda direito constitucional, é claro que a Convenção da OIT ela é sobre uma lei ordinária, certo? Quem escolhe um empregado sim, qual é o adicional que vai ficar, né? Nas hipóteses que não é possível acumular, imagine o empregado está como esse da insalubridade com periculosidade. 193, parágrafo 2º da CLT, vai dizer que é o empregado que escolhe, tá? Ou se o empregado está sujeito a dois agentes nocivos que geram insalubridade, um de 40%, um de 10%, escolheu de 40%, né? É o empregado, tá certo? De acordo com a legislação, né? Com a CLT. Quem escolhe é o empregado. O que mais? Alguma dúvida, gente, sobre essa parte de insalubridade, de periculosidade? Que mais que nós vimos que é importante? É bom você ler esses artigos, tá? A CLT ela é bem clara, mas tem várias súmulas sobre insalubridade e periculosidade que vocês precisam conhecer, tá? Tem uma súmula que fala para quem trabalha em avião, certo? Para quem como é a aeromoça? Esqueci o nome da profissão. Peraí. O artigo comissário de bordo, muito bem, obrigada. O artigo da CLT que fala da insalubridade é 189, certo? 189 e seguintes. O artigo que fala da periculosidade Você fica com áudio. Você pode falar. 193 e seguir. O que está falando dessa... Oi? Professora, Oi. No Peraí, caso... está tendo... Oi. No caso de, por exemplo, eu trabalho em hospital, eu estou trabalhando em hospital ainda, e lá eles alegam que eles puseram uns vidros, mas entre esses vidros há espaços. Aí eles ficam falando, não, mas esses vidros,
eles protegem vocês do contato com o paciente, o que não é verdade, porque há Certo. espaços no vidro e a gente pega nos objetos dos pacientes e eles vivem ameaçando a gente de tirar o nosso adicional. É possível que eles tirem alegando que esses vidros são suficientes para nos proteger? Pronto, excelente pergunta. Ela está falando em relação à possibilidade da empresa conseguir neutralizar ou afastar a insalubridade, certo? Ou através, por exemplo, de vidros, como esse exemplo que ela falou, ou, por exemplo, através de EPIs, certo? Vocês devem, não sei se vocês, os hospitais, os médicos, as pessoas que trabalham, estão completamente cobertas, né, para não ter contato com o coronavírus. Acontece que, na maioria das vezes, se esses EPIs ou esses artefatos como vidro, aço, sei lá, alguma coisa para impedir o contato com um agente nocivo, se conseguir eliminar completamente, tudo bem, o adicional não vai ser devido. Agora, se em descontaminação, como é o caso do coronavírus, certo? Como é o caso, por exemplo, desse vidro que você está falando, se não afasta o risco, o adicional continua sendo devido, tá certo? O simples fornecimento do EPI não é suficiente para afastar o adicional de insalubridade. É preciso que, efetivamente, esse EPI ou esse vidro ou esse aço, alguma coisa que é colocado, neutralize completamente a situação insalubre, certo? Se ainda resistir o risco, o adicional de insalubridade ainda é devido, tá certo? Quem é que pode dizer se há perícia, tá? De todo modo, a empresa, o hospital, por exemplo, não pode tirar o adicional de vocês sem uma perícia por engenheiro do trabalho ou médico do trabalho. Jamais a empresa ela pode deixar de pagar o adicional aleatoriamente. Ah, não, porque eu acho que isso aqui tapa, eu acho que eu estou fornecendo o EPI, eu acho que já é suficiente, não vou mais pagar o adicional. Não pode. Só quem pode atestar que efetivamente aquele EPI ou aquela situação foi absolutamente não tem mais insalubridade, é um perito, engenheiro ou médico do trabalho, tá certo? Então, vai depender mesmo da perícia, certo? E o que é que não pode? A empresa cortar aleatoriamente, certo? E é isso. Normalmente as empresas alegam isso, né? Já estão fornecendo API, já estão fornecendo o melhor, justamente, já fornecendo o melhor vidro que não sei o que, de tantos centímetros que afastam. Só por meio de uma perícia, atestando que a insalubridade foi completamente neutralizada, é que haveria o direito da empresa de não pagar mais, certo? Agora, se ainda existe o risco, tá? Se ainda existe o risco, os empregados têm direito de receber, tá certo? Uma coisa não afasta a outra. O uso do EPI não afasta o adicional de insalubridade, tá? Tanto que, mesmo com todos esses aparatos dos médicos, dos enfermeiros, no coronavírus, por exemplo, isso, mas mesmo assim, tem médico saindo doente. Então, não afasta, certo? Diminui, com certeza diminui o risco, agora não afasta. Então, a empresa deve adotar todos os EPIs, tudo que for necessário, sim, mas se ainda existir o risco, o adicional ainda vai ter que ser pago, tá certo? Sim, tá Alguém certo. tem mais alguma dúvida? Deu certo? Para tirar a dúvida? Perfeito. Quem mais? Alguém tem mais alguma dúvida? De periculosidade? Pessoal, não sei se vocês estão acompanhando aí, saíram duas medidas provisórias importantes sobre direito do trabalho, certo? Diante dessa situação do coronavírus. Foi a medida provisória 927 e a medida provisória da semana passada, medida provisória 936,
certo? Elas trouxeram a possibilidade de suspensão do quando são matérias relacionadas a direito do trabalho 1, certo? O que tem para o direito do trabalho 2 da medida provisória 936, que foi a da semana passada, é o que diz o seguinte, que tem a ver com garantia de emprego, com a história das estabilidades que nós vimos na unidade anterior, né, ainda em sala de aula. Essa medida provisória 936, ela prevê a possibilidade de redução de jornada de trabalho, certo? E durante o período de 90 dias. Redução da jornada de trabalho com consequente redução salarial, certo? Devendo ser mantido o salário mínimo hora, né? E vai haver a complementação pelo seguro-desemprego. Tipo, o que for reduzido, o governo deve amparar por meio da antecipação do seguro-desemprego, certo? Isso está lá na MP 936. E o que a medida provisória diz, empresas que adotarem essa redução por 90 dias, elas não podem dispensar os seus empregados durante esses 90 dias e nem nos 90 dias posteriores. Tipo, o tempo que a empresa reduziu o salário por conta dessa crise do coronavírus, ela vai precisar manter esse empregado na empresa. Nem vai poder dispensar esse empregado durante esse momento da redução, e o tempo que ele ficou com salário reduzido, estabilidade depois que o salário voltar ao normal, entendeu? Então, se, por exemplo, o empregado houve uma redução durante 60 dias, esse empregado não vai poder ser dispensado durante esses 60 dias, e quando tudo voltar ao normal daqui a 60 dias, ele vai passar mais 60 dias com direito à estabilidade no emprego, tá certo? Então, foi criada, né, por meio dessa MP, emergencialmente, uma nova modalidade de estabilidade, né? Uma nova modalidade de garantia de emprego. Quando? Nesses casos da crise do coronavírus. Diante, né, digamos assim, qual foi a ideia, né? Aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre a medida, estou falando qual foi a ideia. É melhor reduzir por um tempo o salário ou a jornada desse empregado, certo? E impedir que ele seja dispensado. E aí, como foi a contrapartida? Reduz durante esse período de até 90 dias, mas o empregado vai ter o direito de não ser afastado, não ser demitido durante esse período, e o período que ele passar com a redução de direito também depois de não ser dispensado. Então, se o empregado passou um mês e meio com salário reduzido, ele tem direito àquele um mês e meio de estabilidade, e quando tudo voltar ao normal daqui a um mês e meio, ele tem direito a mais um mês e meio, certo? De estabilidade sem poder ser dispensado, tá certo? A ideia é tentar minimizar, né, os danos das demissões em massa com essa crise do coronavírus, tá? Que mais? Ah, tudo bem. Aí, gente, sobre essa medida provisória, o que tem de, digamos assim, exatamente da nossa matéria é só essa pequena parte da estabilidade, certo? Mas essa medida provisória, ela trata de outros temas, é importante que você leia a medida provisória, que você busque entender. Ela fala da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, tá? Mas aí, havendo a suspensão do contrato de trabalho, é porque, assim, teve a medida provisória 927, foi a primeira, que só dizia que o empregador podia suspender o contrato de trabalho do empregado por 4 meses, e o empregado ia ficar sem receber nada, sem o governo dar nada, era simplesmente os empregadores podiam suspender os contratos de trabalho por 4 meses, e pronto. Aí teve a maior confusão, não sei o quê, houve uma grande repercussão da mídia, voltou atrás, certo? Não vai ter mais essa história de suspensão por 4 meses.
Na semana passada, veio a MP 936, que ela foi mais branda. Disse, é possível a suspensão do contrato de trabalho, certo? Mas o governo dá a contrapartida, tá certo? Da antecipação do salário-desemprego. Então, durante essa suspensão do contrato de trabalho, o empregado vai ter, não vai ficar sem receber zero, né? Vai ficar sem receber nada. Ele vai ter direito de antecipar o seu seguro-desemprego. Tem que ver os detalhes lá da medida provisória, porque tem as faixas, né? Empresa até 4 milhões que recebem, né? Tem receita bruta de 4 milhões e 800 mil, é de um jeito. As empresas que têm o rendimento bruto de mais de 4 milhões e 800 mil já é de outra forma. Então, o ideal é que vocês leiam a medida provisória, né, para entender exatamente o que ela diz, certo? Eu posso vou colocar um link para vocês entenderem mais sobre essa medida provisória. Ou seja, exatamente da nossa matéria, é importante que vocês conheçam quais são as reformas trabalhistas que estão acontecendo em meio a essa pandemia, né? A ideia é que se trabalhe no intuito de evitar o maior número de demissões possíveis, né? Porque a gente sabe que a gente vai passar por um período de recessão econômica muito grande. Então, a gente precisa do direito do trabalho. Qual a importância do direito do trabalho? É evitar justamente que as relações econômicas prevaleçam, né, em detrimento dos direitos sociais, dos direitos desses empregados. Então, a gente tem que analisar com cuidado essas mudanças para evitar que os empregados eles sejam, digamos assim, altamente prejudicados, né? Prejudicados com certeza serão, né, diante desse cenário. Mas a gente tem que ver que os direitos constitucionais desses empregados não sejam violados, né? Enfim, mas existem ações, alguns partidos políticos já ajuizaram ações no Supremo Tribunal Federal pedindo a declaração da inconstitucionalidade de alguns artigos dessa medida provisória, tá? Por meio da ADI. A ADI é a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então, alguns partidos já ajuizaram ADIs lá no Supremo Tribunal Federal para pedir a declaração da inconstitucionalidade de alguns artigos dessas medidas provisórias, mas aí a gente precisa aguardar qual vai ser o prêmio, tá? De um lado, a gente tem o interesse econômico, né, da liberdade econômica, e do outro lado, direitos constitucionais dos empregados, que eles não devem ser violados, nem mesmo numa situação de crise como essa que a gente está vivendo, certo? O que mais, gente? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre essas medidas provisórias? Um ponto polêmico dessa medida provisória 936 é que ela permite, então, de salário por acordo individual, né? E a Constituição diz que deve ser apenas por negociação coletiva. Esse me parece um ponto que o STF deve se manifestar pela inconstitucionalidade, né? A Constituição é clara ao dizer que redução de salário ou redução de jornada apenas por negociação coletiva e não por acordo individual. É um ponto que o STF deve abordar quando for analisar essas ações que chegaram até lá sobre essa medida provisória 936, certo? O que mais, gente? Vocês estão calados aí? Já tiraram todas as dúvidas? O que mais? Ninguém? Bom, gente, é assim. Isso. Tem os detalhes, né, lá da medida provisória. Mas, de todo modo, é complexo. É complexo. Essa medida provisória ela é bem polêmica, né? Vai para a aula do Unifo Online? Vai. Eu comecei a gravar, eu infelizmente comecei a gravar do meio, certo? Mas eu vou disponibilizar esse link no Unifo Online e falar dos pontos que vou colocar, né, por escrito os pontos que eu abordei antes de começar a gravar, tá? Eu, sem querer, comecei a gravar só do meio. Que mais, gente? Tem alguma dúvida sobre essas medidas, sobre os adicionais?
o inciso 6º do artigo da Constituição. Cadê? Aqui. O inciso 6º do artigo 7º da Constituição. Cadê? Diz o que? Deixa eu pegar aqui o inciso 6º. Vamos lá. Artigo são. Vamos lá. Sim, né? A questão da irredutibilidade de salário. Mas ele colocou condições para ser por acordo individual, sabe? Deixa eu ver aqui. Não foi descarado assim, não. Deixa eu pegar aqui para vocês o texto da MP. Deixa eu botar aqui. Só um minutinho, gente. Só um minutinho para eu dizer para vocês sobre isso. Só achar aqui o texto da MP. Espera aí só um minuto. Tinha um ponto polêmico que, da acordo individual, era possível a redução, certo? Mas o STF, o ministro Ricardo Lewandowski, já disse ontem que já deu uma decisão liminar que só por acordo ou convenção coletiva, tá certo? Então, não perdeu valor, tá? Porque... Não perdeu o valor porque vai precisar de negociação coletiva, tá certo? O STF se manifestou ontem, vai para o plenário, mas em decisão liminar, o ministro Ricardo Lewandowski já determinou que só por negociação coletiva, justamente pela previsão do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, tá? Então, por enquanto, só por negociação coletiva. Se houver uma convenção coletiva sobre o tema das medidas provisórias, qual prevalece? É para prevalecer a convenção coletiva, certo? Agora, o PC é que novas convenções, novos acordos vão ser celebrados com o advento da SMP, tá certo? Mas é para prevalecer o acordo ou a convenção coletiva, tá? Assim, o que deve acontecer é que essas convenções e acordos anteriores devem ser reformados para se adequarem à nova medida provisória. Vai depender muito da força do sindicato, certo? Vai depender muito de como os sindicatos vão conseguir trabalhar com as empresas para se adequar ou não se adequar, né? Tudo bem? O que mais, gente? O que mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, então, gente, se ninguém mais se manifestar, eu vou encerrando aqui, tá? Eu vou deixar gravado lá no Unifonline. Eu, sem querer, esqueci de gravar do início, mas eu vou deixar os pontos que eu abordei no início, né, antes da gravação, também por escrito. Assistam às aulas, tá, por favor, sobre insalubridade, sobre periculosidade. Próxima semana a gente começa com FGTS, tá certo? Próxima semana já abordamos FGTS. Quinta-feira não vai ter aula, porque quinta-feira é feriado, né? Então não vai ter nenhuma postagem. A postagem que vai ter essa semana vai ser dessa live que vocês estão agora. Todas as aulas vão ser ao vivo? O Ricardo está perguntando. Não, eu deixei um cronograma, tá? Se você não tiver acesso ao cronograma, tá lá no... Tem também no material didático da disciplina. A outra aula ao vivo vai ser, vou dizer aqui que dia. Dia 23, tá certo? 23 de abril. Porque houve uma votação, né? A monitora fez a votação no grupo do WhatsApp e me parece que vocês preferiram dessa forma, né? O que ela me passou, que a maioria se manifestou de videoaulas e algumas aulas ao vivo para revisão, para justamente tirar dúvidas, etc. Então, resolvi adotar dessa forma, tá? Então, vão ser videoaulas, próxima semana
videoaula sobre FGTS e tal. Quando for no dia 23, a gente faz uma nova aula ao vivo dessas para revisar o conteúdo de FGTS, principalmente, e outros que vocês tenham dúvida, tá certo? O que mais, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, pronto, eu vou encerrando a aula. Agradeço aos que ficaram, agradeço aos que vieram, né? E qualquer dúvida, não deixem de mandar torpedo. Eu tô olhando o torpedo todo dia, tá certo? Então, obrigada. Boa noite a todos. Podem ir saindo aí, quando todos encerrarem, eu fecho aqui, tá certo?